Beleza. Boa tarde a todos, então. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é André Castanho, eu sou militante da Unidade Classista e do Partido Comunista Brasileiro aqui em Sorocaba. Sejam todos bem-vindos, né? Essa é a nossa primeira formação do ano de 2023. A gente ainda está se acostumando com algumas condições aqui do modo híbrido, né, para fazer a apresentação, as formações, mas acredito que ficou de um jeito bem legal e que vai ser uma experiência bastante gratificante para todo mundo, onde vai agregar bastante conhecimento, onde vai ser também um momento onde vocês vão poder entender um pouco mais sobre como é o funcionamento da unidade classista, o nosso modo de atuação aqui na cidade, na região, e também uma breve introdução, né, de como funciona toda a estruturação do trabalho, de como o capitalismo inflige nessa dinâmica que a gente tem convivido todos os dias. Deixa eu só permitir a entrada de mais um camarada. Boa tarde, camarada, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. A gente acabou de começar aqui, estou dando as boas-vindas para vocês. Nós temos os camaradas 38 Felipes, mais ou menos, ali, sentados em fileira, né? A gente tem uma apresentação relativa à formação na unidade classista hoje, para vocês, onde nada mais melhor do que falar sobre o tema de trabalho, né? Como que o trabalho influi na nossa dinâmica do dia a dia. A gente vai ter falas dos camaradas Daniel Fernandes, do camarada Felipe Dalcoleto e também do camarada outro Felipe, mas também conhecido como Romário. A primeira fala vai ser do camarada Daniel Fernandes, e assim que você se sentir à vontade, você pode começar já, camarada. Muito obrigado. Peço a todos que mantenham os microfones fechados durante a apresentação, mas qualquer dúvida e qualquer pergunta, vocês podem digitar na caixa aqui ou levantar a mãozinha que no final da apresentação a gente vai responder a todos, tá bom? Boa formação para vocês. Obrigada. Pessoal, rapidinho, só para orientar quem tem celular do início aqui, vocês vão conseguir ver melhor e aproveitar melhor a apresentação se vocês virarem o celular, né, no sentido horizontal e fixarem a tela nossa, porque aí vai expandir, todos os camaradas vão aparecer, vocês conseguem também ver os slides melhor, tá? Só essa indicação antes da gente começar, para que vocês possam aproveitar da melhor maneira. Boa tarde a todos os camaradas. Como já foi apresentado, Boa tarde. Daniel, conhecido entre os camaradas como Canela, né? Apelido que eu recebi quando eu era pequeno, por causa da minha canela mesmo. Hoje não tem tanta aparência na canela, mas com esse apelido, né? Essa formação, né, que a gente propõe a fazer, eu fiquei com uma parte um tanto introdutória, para a gente definir, fazer uma problemática sobre o que é o trabalho. Vou passar de forma bem sucinta e rápida ao longo do tempo, como que as concepções de trabalho se transformaram, mas de forma geral, uma definição bem assim, talvez genérica, do que é o trabalho. A gente pode colocar que o trabalho é qualquer ação que demanda algum gasto de energia para a realização de uma tarefa, né? Existem trabalhos, na verdade, se a gente considerar essa definição geral, não são só os seres humanos que trabalham, né? Os animais, eles também gastam energia para transformar algumas coisas, né? Tem os castores, a aranha, as abelhas, a distinção que, inclusive, o Marx faz no Capital em relação ao trabalho humano e ao trabalho animal, é que o nosso trabalho, enquanto seres humanos, é um trabalho teleológico, né? É um trabalho que depende de um projeto. A gente já consegue visualizar a concretização do trabalho antes mesmo dele ter sido realizado. Enquanto que o trabalho dos animais das outras espécies, são mais baseados nos próprios instintos, né? Então tem essa definição da maneira como nós concebemos o trabalho a partir de um projeto, né? A partir da teleologia. E ao longo da história, a visão sobre o que é o trabalho, ela também se modifica, né? Passando da antiguidade clássica, seja o Antigo Oriente Próximo, no medievo também, Idade Média, na modernidade e na contemporaneidade, né? Existem continuidades e rupturas do que a gente considera ou entende, né, como as sociedades elas entenderam o trabalho.
De forma bem assim, geral, na antiguidade, a gente pode entender que o trabalho ele é visto como uma maldição. Se a gente for lembrar aí de alguns mitos de criação, né, o mito de criação que talvez seja mais influente, mais conhecido no mundo ocidental, o mito judaico-cristão, a gente lembra lá da história de Adão e Eva no jardim, eles foram expulsos do jardim e eles, como consequência do erro deles, eles teriam que lavrar a terra, né, eles teriam que trabalhar. Então, numa primeira concepção histórica do que é o trabalho, ele é visto como uma maldição. Não apenas no mito judaico-cristão, mas em outras mitologias também. Tanto é que na organização política das primeiras sociedades, né, a sociedade mesopotâmica, egípcia, a sociedade romana, grega, existia a classe que trabalhava no sentido daqueles que eram amaldiçoados pelo trabalho. Essa concepção atual que a gente tem, né, que já vou mencionar também que essa concepção de trabalho ele dignifica o homem, o trabalho enobrece o homem, é uma concepção muito recente, né? Na história da humanidade, talvez em sua grande parte, o trabalho ele foi visto como uma maldição. Os escravizados, os escravos eram aqueles que trabalhavam, não somente os escravos na antiguidade, mas aqueles que eram submissos ao modelo jurídico e político da época, né, eles eram aqueles que eram vistos como amaldiçoados. Com o passar do tempo, no período do medievo, essa mentalidade de maldição em relação ao trabalho, ela tem a sua continuidade. Lógico que não exatamente da mesma forma, né? A religião, sobretudo no mundo ocidental, ela vai ter um papel fundamental na legitimidade dessa concepção de maldição do que é o trabalho, né? Então você vai ter no mundo ocidental a sociedade organizada nos mansos senhoriais, o que nós conhecemos como o feudalismo, né? E essa sociedade feudal vai ser organizada em estamentos, e esses estamentos eles vão ser determinados pelo que eles entendiam como a vontade de Deus, né? Então, essa concepção religiosa legitimava essa maldição, porque afinal de contas a população serva, né, camponesa, ela havia sido destinada por Deus, amaldiçoada por Deus ao trabalho. Então essa era a condição dela, né? E nessa relação feudal, do manso senhorial, né, acredito que o camarada vai explicar um pouquinho melhor essas relações, de onde surgiu, inclusive, a sociedade burguesa, né? Mas ali o feudo, ele tinha algumas relações de período vitalício, né? Você tem o clero, a nobreza e os servos, que eram aqueles que eram amaldiçoados pelo tripalium medieval, né? Tripalium, que é um instrumento de tortura, de onde vem essa palavra que nós conhecemos, que é o trabalho, né? Justamente dando essa continuidade dessa concepção do trabalho como algo tortuoso, né? Algo que provém de uma maldição de Deus. Mas os servos eles tinham uma ligação muito a relação social que eles tinham com o trabalho era vitalício e não era necessariamente um trabalho que havia um salário, né? Não que eles deveriam pagar algo ao senhor feudal, tinham vários impostos que eles deviam pagar, a talha, a corvéia, a mão morta. Eles tinham essa relação de uma continuidade vitalícia em relação ao meio de produção que eles trabalhavam, que era a terra, né? Com o passar do tempo, dessas contradições, desse mundo feudal, a gente vai ver o surgimento de uma classe, que é a classe burguesa, na modernidade, e a partir desse momento que há uma maior ruptura em relação àquilo que se considera o trabalho. Então, aquilo que era visto como algo, como a maldição de Deus, onde a classe dos servos era aquela que foi determinada por Deus para trabalhar, a concepção religiosa desse período ela se transforma também e o trabalho se torna algo como virtude, né? Algo que enobrece o homem, né? Muito também dessa concepção de classe da burguesia que estava surgindo, né? Porque afinal de contas eles não queriam mais ficar presos a essa relação vitalícia com o campo e aí surge a ideologia desse momento faz com que motive o trabalho livre, o trabalho individual, e essa concepção de trabalho ela se torna não mais algo pela maldição, mas pela virtude, né?
Esse discurso, como eu mencionei, ele tinha o objetivo de forçar uma certa produtividade para fazer definitivamente ruir os antigos laços do trabalho com o manso senhorial ali, com o feudo, né? Só que essa relação de transformação ali com esse meio de produção, né? Ela vai criar outras formas de opressão. Se antes você tinha no campo o meio de produção para conseguir produzir, agora os trabalhadores eles vão ser expropriados do seu meio e eles vão ter a única forma de mercadoria que eles vão ter é o seu próprio trabalho, né? Então, dando um avanço aí bem no tempo, na contemporaneidade, a gente tem essa concepção de trabalho assalariada, né? Então, agora os trabalhadores eles são livres, não estão mais presos nessa condição vitalícia do trabalho, na servidão, e o trabalho ele é visto como uma virtude que enobrece a humanidade, e que é possível, a partir de então, mudar-se de classe, né? É possível uma certa ascensão social para uma concepção aí da meritocracia, né? A meritocracia vai ter muito dessa legitimidade por conta desse discurso de uma certa virtude, né? Isso é muito corrente, né? Tem várias vertentes da meritocracia, os discursos cultos que a gente encontra na atualidade são todos esses que variam, são variantes de uma meritocracia como se o trabalho ele pudesse dignificar o homem, né? E embora essa concepção de trabalho assalariado, né, então, é considerado na atualidade, né, que o trabalho no mundo capitalista ele é um trabalho que depende de um salário. Os trabalhadores eles participam vendendo essa mercadoria que eles têm, nesse caso é o trabalho deles. Então, por mais que essa concepção atual ela esteja correta, né, às vezes a gente comete um equívoco de considerar sociedades capitalistas aquelas que somente possuem um trabalho assalariado. E isso é um equívoco, né? Porque a gente precisa entender que no mundo capitalista atual, ele não se utiliza apenas do trabalho assalariado. Eu queria colocar uma citação para a gente refletir de um historiador muito conhecido, inclusive teoria marxista, que é o Eric Hobsbawm, né? Para a gente pensar como que talvez essa concepção de trabalho assalariado como sendo necessariamente de uma sociedade capitalista, né, e considerar as sociedades capitalistas como sendo de trabalho assalariado, ela pode ser um equívoco, principalmente quando a gente pensa o período de escravidão no Brasil. Então, o texto do Hobsbawm ele vai dizer o seguinte: o capitalismo poderia somente vir a minar as bases agrárias da estabilidade política, especialmente às margens ou dentro da periferia dependente do Ocidente desenvolvido. Economicamente, como vimos, a transição para a produção de mercado, e especialmente a exportação de monocultura, rompia as relações sociais tradicionais e desestabilizava a economia. Politicamente, a modernização implicava, para aqueles que desejavam promover esse processo, uma colisão frontal com o principal apoio do tradicionalismo, a sociedade agrária. Por uma outra razão, 3 tipos de empreendimento agrário estavam sob particular pressão: a plantação escrava, a propriedade servil e a economia camponesa tradicional não capitalista. O primeiro foi liquidado dentro de nosso período pela abolição da escravidão nos Estados Unidos e na maior parte da América Latina, com exceção do Brasil e de Cuba, onde estavam com os dias contados. Então, o que o Hobbes está dizendo aí é que ele está fazendo uma certa oposição ao que ele considerou ali como sociedade agrária e ao desenvolvimento capitalista, no sentido que a terra ela precisa se tornar uma propriedade de mercadoria, assim como qualquer outra no sistema capitalista, e que essas sociedades agrárias elas seriam um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo, porque afinal de contas a sociedade agrária ela tiraria o seu status e o seu poder, na verdade, o seu poder não necessariamente das mercadorias, do lucro capitalista, e sim do seu poder sobre a terra, sobre o seu poder, inclusive, dos escravizados. Então, há uma concepção aqui de que o status definia o poder das sociedades agrárias, ou se a gente colocar aqui no Brasil, da Casa Grande, e não necessariamente o lucro capitalista. E mais ou menos nesse mesmo raciocínio, tem um outro historiador muito importante, que é a Emília Viotti da Costa, que ela escreve um livro da Senzala, da Colônia,
E ela vai inserir o sistema capitalista dentro do período de escravidão no Brasil. Só que eu queria ler para a gente refletir sobre essa concepção dela. Né? Ela diz o seguinte: a escravidão foi uma instituição integrante do sistema colonial, característico da fase de acumulação primitiva e mercantil do capital e a formação do Estado moderno na Europa Ocidental, do século XV e século XIX. A escravidão teria entrado em crise quando, com o desenvolvimento do capitalismo, o Estado absolutista e a política mercantilista foram repudiados. A acumulação capitalista, a revolução dos meios de transporte e no sistema de produção, assim como o crescimento da população na Europa e a crescente divisão do trabalho, acarretaram a expansão do mercado internacional, tornando impossível a manutenção dos quadros rígidos do sistema colonial e tradicional. Então aqui ela está inserindo o período de escravidão dentro desse processo de acumulação primitiva do capital, né, para a formação do capitalismo contemporâneo. O problema da análise que ela está colocando aqui é que ela propõe que a escravidão brasileira ela foi uma certa continuidade do período de uma sociedade pré-capitalista. E isso é um problema porque a escravidão, enquanto uma forma de produção, principalmente nas periferias do capitalismo, como o Brasil, que surge como uma economia de exportação de bens primários desde a sua formação moderna, no século XV, a escravidão ela teve um papel fundamental. Então, a gente pode colocar que, nesse período que ela está colocando aqui, generalizando a escravidão, a gente pode dividir a escravidão em dois períodos. No primeiro período, que vai do século XV até o século XVIII, a gente tem o período de acumulação primitiva, que ela menciona, que lançou as bases do Estado moderno, do mercantilismo, e que é um período de segunda escravidão. E que essa segunda escravidão, ela faz parte justamente do processo de reprodução do capitalismo. O período de segunda escravidão, que vai do século XVIII ao século XIX, ele foi muito importante no processo de construção do capitalismo. E diferente do que o Hobbes ele coloca, que essas sociedades agrárias elas foram um empecilho para que o capitalismo desenvolvesse, na verdade foi justamente porque no Brasil a gente tinha uma sociedade agrária, que tinha uma hierarquia muito bem estabelecida, onde os escravizados eram expropriados em relação ao seu trabalho. O capitalismo ele conseguiu isso, na verdade, só foi por conta disso, por conta desse poder que as sociedades agrárias, nesse caso aqui no Brasil, da Casa Grande, eles tinham sobre as grandes plantações, as plantations de café no Brasil, no Vale do Paraíba, nos Estados Unidos, as plantações de algodão. Só foi por conta disso que o capitalismo no mundo europeu conseguiu se desenvolver de fato entre os séculos XVIII e XIX. E a gente tem que pensar que a maior revolução que a gente teve aí nos últimos anos, se for considerar aí a longa história de duração da humanidade, a gente tem duas grandes revoluções. A revolução do Neolítico, que vai possibilitar a criação da agricultura, a criação das primeiras sociedades, que sai da pré-história, entrar na antiguidade, e a Revolução Industrial, que transformou o mundo que é o que nós vemos hoje. E a escala de produção da Revolução Industrial, ela demandava de diversas matérias-primas para produzir aquilo que era necessário dentro das indústrias. Então, a escala de produção industrial, ela altera em larga escala a demanda de matéria-prima. E essas matérias-primas, elas vinham necessariamente dessas colônias que estavam sob regime de escravidão. Então, nesse sentido, a segunda escravidão, que faz parte, que integra a formação do capitalismo, ela foi muito mais violenta do que a primeira escravidão, que vai do período do século XV ao final do século XVIII, principalmente no Brasil. Então, eu fiz todo esse comentário, assim, só para, talvez, esse rodeio, para dizer que, na verdade, essa noção, talvez, de trabalho assalariado dentro, e para definir, talvez, o sistema capitalista, ela é um equívoco, porque dá, talvez, uma noção de humanidade para o capitalismo, como se fosse mais justo, né? O capitão, veja bem, no passado, na Idade Média, havia a servidão, a escravidão. No capitalismo, as pessoas têm o direito de ter o seu próprio salário. E isso é uma grande mentira, um grande equívoco, porque o capitalismo, ele não somente foi construído a partir da escravidão, como ele ainda se reproduz sob trabalhos que são completamente desumanos, né? Para encerrar a minha fala,
eu gostaria de citar um outro trecho, esse eu não coloquei, mas é de um artigo de um historiador recente da história social do trabalho. O artigo é Trabalho, o Velho, História do Trabalho, né? O Velho, o Novo e o Global, do Marcel van der Linden. E ele considera, nesse texto que eu vou ler, sobre como que na nossa análise do sistema capitalista a gente tem que considerar não apenas os trabalhos que são assalariados, mas também aqueles que são fundamentais para o processo de reprodução do capital, mas que não necessariamente são assalariados, não são remunerados, mas fazem parte dele, né? O texto diz assim: temos que reconhecer que os trabalhos reais, entre aspas, isto é, trabalhadores que como indivíduos livres podem dispor de sua própria força de trabalho com sua própria mercadoria para venda, são apenas uma das formas que o capitalismo encontra para transformar força de trabalho em mercadoria. Há muitas outras formas que demandam igualmente atenção, como escravos, aprendizes, meeiros e etc. Só para destacar que dentro do mundo do trabalho na atualidade, existem trabalhos que não necessariamente são assalariados, mas que estão contribuindo para o processo de acumulação de capital, e que a gente precisa dar atenção também a esses trabalhos quando a gente analisa o sistema capitalista, né? Encerra aqui a minha fala. Perfeito, camarada. Como é bom ter professor na militância, né? Fala simples, fala fácil e direto, né? Muito bom mesmo. Obrigado pela fala, camarada Daniel. Só reiterando, antes de passar a fala para o próximo camarada e para o próximo assunto que vai ser abordado, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode digitar no chat aqui também. E obrigado, camarada Michele. Pode digitar no chat ou então levantar a mãozinha, algum sinal aqui, que eu vou estar esperto, tá? Para que no final das apresentações a gente faça aí uma chamadinha e vocês possam fazer as perguntas aos camaradas, tá bom? Posso fazer rapidinho? Pode fazer rapidinho, vai. Depois de tudo que falaram aqui, eu fiquei meio preocupada em relação a mim. Talvez tem muitas pessoas que pensam como eu, que nunca parei para pensar até nessa questão bíblica de Adão e Eva, tal, enfim. É meio que errado gostar de trabalhar, na verdade, porque será que isso foi imposto na minha cabeça de que o trabalho edifica, não sei o quê, e acabou fazendo com que eu realmente gostasse de trabalhar? Eu gosto mesmo de trabalhar. E eu entendo todas as lutas que devem ter, tal, mas mesmo assim... Camaradas, alguém se prontifica a responder? Eu acho que eu tenho uma opinião própria sobre isso, mas se algum camarada puder complementar a dúvida da camarada Daça. Pode falar, camarada. Tá, camarada, eu tenho uma percepção pessoal, mas que eu acho que pode ser englobada pro geral. Eu acho que não tem problema em a gente ter esse sentimento do prazer pelo trabalhar. Porque, na verdade, a gente está também fazendo uma atividade construtiva, né? Uma atividade lúdica. Na verdade, o que aconteceu durante o processo do capitalismo em si mesmo, de tratar o trabalhador como uma simples mercadoria, é retirar o sentido da atividade, seja ela manual, seja ela intelectual, e do prazer de produção de alguma coisa, seja também a produção de um conteúdo ou de um produto, para uma simples tratativa com uma tarefa de execução, onde você não sabe como começa um processo, para onde que ele vai, como que termina, para que ele serve. Então, eu acho que o teu gosto por trabalhar, ele está muito ligado ao nosso gosto por fazer todas as outras coisas. Eu também me sinto muito bem quando eu pratico uma atividade no meu ambiente de trabalho e eu sou ou reconhecido, ou então eu vejo que uma execução final do meu trabalho ele teve algum impacto interessante, porque isso querendo ou não, uma prova física do esforço do teu trabalho feito ali naquele momento. Mas o que o capital faz, na minha visão, é uma expropriação desse sentimento que é humano, que é o que uma criança tem quando desenha o primeiro desenho e colore a primeira folha e ela fica orgulhosa daquilo, ou o artesão, quando fazia algum
algum objeto esculpido em madeira e ele sente orgulho daquilo, o que o trabalho faz é nos dar a impressão de que a gente ainda tem essa condição, sendo que a gente não está fazendo nem para nós, para onde está indo, não sabemos para quem está indo e para que fim está indo. Então, acho que assim, são essas duas coisas. São uma questão psicológica da própria formação do ser humano, essa relação do gostar da atividade do trabalho, mas, ao mesmo tempo, sim, a gente é estimulado a ter essa impressão de que o trabalho é bom e de que o trabalho dignifica o homem, como a gente estava discutindo aqui no chat, e isso serve também para que a gente perca a nossa mais-valia, né, na mão da burguesia. Então, acho que existem as duas coisas ligadas, a questão psicológica do próprio ser humano com atividades e o que o capital faz com a gente para estimular esse gosto, mesmo que a gente não faça a mínima ideia do porquê está fazendo e para quem está fazendo. Então, acho que não está errado, é uma questão humana isso. É bom, importante saber por quê, dar o passo para trás e entender a superestrutura, né? Mas você assim, não tá errado. eu falo isso só para ir colocando as ideias mais no lugar, né? Mais perfeitamente no lugar. Sim. Eu queria só complementar o que o camarada falou, concordo. Por favor. O camarada mencionou, né? E só também fazer um ponto, né? Que no anticomunismo que se propaga na fala de que o comunista ele não trabalha, né? Ou ele propõe que o trabalho não deve ser feito, que ele, desse ponto de vista, é um vagabundo, né? Na verdade, não é isso que os comunistas eles propõem, né? Na verdade, os comunistas propõem que, inclusive, todos trabalhem e que todos possam usufruir dos trabalhos que produzem. O que o camarada mencionou é o processo de alienação que o capitalismo nos coloca, né? Então, o que acontece no processo aí de expropriação que o capitalismo nos causa, né? Eu gosto muito do meu trabalho, só que ele me causa muitas vezes um desgaste que me faz muitas vezes odiar o trabalho. Então, uma relação um tanto meio contraditória dentro de cada trabalhador, né? Mas os trabalhadores, eles produzem o fruto do seu trabalho e não conseguem usufruir aquilo que eles produziram, porque eles não são os donos dos meios de produção. Então, a gente não tem acesso àquilo que a gente mesmo produz. E no capitalismo, nessa relação, né, há uma humanização das coisas e uma coisificação dos humanos. Então, esse é o processo, que é esse processo de inversão, que a gente chama de alienação que o capitalismo nos produz, que ele nos tira essa humanidade e coloca nas coisas que a gente produziu. Então, inclusive no Capital, ele faz uma relação, mais uma relação bíblica, talvez, né? É onde há aquela história do bezerro de ouro, né? Onde Moisés estava lá no monte, e aí o povo queria algo para adorar, e aí eles fizeram lá um bezerro de ouro. Então houve uma inversão nessa relação aqui. Eles construíram um Deus e se tornaram submissos a ele. O que o capitalismo faz, o capital faz exatamente essa relação, né? Nós construímos nosso trabalho e deveria ser um apreço, né? Nós contemplarmos talvez a nossa própria obra de arte, mas nós nos tornamos submissos a essa mercadoria. Nós somos coisificados e as coisas que produzimos, elas são humanizadas. Então há essa relação, né? Então, acho que seria essa a minha resposta. Também gosto do meu trabalho, mas o meu trabalho me desumaniza em vários momentos, né? Muito bom, camarada. Dando sequência, camarada Radassa, espero que você tenha sido contemplada com as palavras do camarada Daniel sim, também. Era só para colocar as ideias no lugar, né? Porque... Não, ótimo, isso é muito bom. Igual fala sempre, né? As suas contradições sempre, né? E o capitalismo é o principal deles. Exatamente. A dialética funciona assim, né? É importante a gente dar o passo, ficar naquela desconfiança, voltar a organizar e superar. Então... demorei para entender dialética. Foram 3 livros aí que, meu Deus, fundiram minha cabeça. Dando sequência, camaradas, a gente vai ter agora uma abordagem do histórico da formação do capitalismo pelo camarada Daniel Dalcolato. Ele vai mostrar mais ou menos ali um cenário de como era a situação da classe trabalhadora na Inglaterra no século XIX. Então, assim que o camarada tiver preparado, pode dar sequência na apresentação, camarada. Boa fala. Boa tarde, pessoal.
queria primeiro agradecer a todos que estão aqui assistindo, aos camaradas que estão aqui também, esse esforço. Espero fazer da minha fala jus a todo o esforço que foi empenhado aqui para que as coisas aconteçam. Como o camarada falou, vou falar um pouquinho aí sobre, né, a história de formação do capitalismo, o capitalismo como conceito, e aí a situação da classe trabalhadora no século XIX, onde a gente vai ter uma visão histórica acerca do que, de fato, esses processos de formação do capitalismo desencadearam naquele período. Bom, eu acho importante eu começar aqui com uma advertência, que, primeiro, trabalho, capitalismo, classe trabalhadora, tem uma bibliografia que é extensa o suficiente para que jamais um ser humano seja capaz de ler tudo sobre o assunto. Então, embora isso seja um pouco óbvio, nada do que a gente diz aqui está encerrando o tema, não tem nem a pretensão de encerrar, e é uma introdução breve. Talvez o objetivo seja trazer mais questionamentos que vocês possam, através de uma bibliografia e das perguntas, dos nossos debates, buscar se aprofundar mais. Uma outra coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre como esses conceitos se relacionam com economia e política. E que a gente não pode falar dessas coisas todas, trabalho, o capitalismo, sem a gente falar necessariamente um pouquinho sobre o que é economia. Então eu queria passar a partir dessa definição aqui, tá? A economia, ela tem origem na palavra grega oikos, né? Oikos, ela está relativo a tudo que é o espaço da casa, e isso pode ser um pouco extenso, não só a casa como estrutura, mas as pessoas estão dentro da casa e até o campo pastoril relacionado à casa, as pessoas que ali trabalham, na época, escravos que tinham ali, né? Então, esse oikos, esse espaço, deu origem ao que é a economia e também a radical da palavra ecologia. Duas coisas que, no mínimo, aí deveriam andar junto, né? Porque são uma coisa só. O espaço da casa, não dá para a gente tratar dele, né, do oikos, sem tratar da polis, que é o espaço da cidade. Daí é que eu vou citar para vocês Aristóteles. A cidade é, por natureza, anterior à família e a cada um de nós, individualmente considerado. É que o todo é necessariamente anterior à parte. Isso está em Política do Aristóteles. E daí, como ele já adiantou, né, não dá para a gente falar de casa sem falar de cidade. Não dá para trabalhar oikos sem trabalhar polis, o que a gente tem que concretizar na nossa realidade aqui, que não se trabalha economia sem se trabalhar política. Economia é política, sempre. São coisas que andam juntos, são indissociáveis, tá? Para fazer uma breve aqui definição do que é economia, acho que a gente pode definir como a busca, né, a economia estuda a busca de descrever os esforços feitos pela humanidade enquanto espécie, essencialmente de forma desigual nessa relação, tá? Para satisfazer as necessidades materiais desse grupo heterogêneo ao longo do tempo. Uma definição simples, mas eu acho que pode ajudar a gente a avançar sobre o tema aqui, tá? E aí a gente vai, a partir dessa concepção de economia, trabalhar observando o período que a gente vive atualmente, que é o capitalismo e a nossa busca de sobreviver nele. Um breve histórico do capitalismo, então, né? Historicamente, ele vai de forma modesta se desenvolver na Inglaterra, ali meados do século XVII, como o camarada falou ali um pouquinho, né? A gente passa do fim do feudalismo para o capitalismo, com mudanças estruturais na forma de trabalho. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas é impulsionada, bom, pela política de cercamentos que se inicia ali, e mudanças políticas, né, de luta dentro da Inglaterra pelo poder, com a República de Cromwell e a Revolução Gloriosa. São revoluções de caráter burguês, é importante ressaltar isso aqui. Aí a política de cercamento, então, ela vem repetidamente retirar das pessoas a terra, que antes possuíam essa terra de forma mista, né, uma propriedade que era comunal, e agora passam efetivamente à mão da burguesia e da nobreza. De novo aí a questão da economia e política, né, o Estado e os burgueses eles estão andando juntos, tá? Embora eles tenham as suas extensões eventualmente, eles andam juntos. Aí eu acho importante aqui também ressaltar um outro ponto, que é a noção de processo. Quando a gente fala sobre esses movimentos, essa mudança, o surgimento do capitalismo, transição capitalismo, feudalismo, a gente não está falando de um ponto específico no espaço onde as coisas acontecem, tudo muda do dia para a noite e, uau, agora estamos vendo o capitalismo. Não. A gente pode até aqui pontuar que o Império Russo tinha cobranças feudais, como aquelas que o camarada citou, até o fim do século XIX. O Brasil mantém a escravidão também até o mesmo período. A escravidão, como o camarada falou, tem relações com o capitalismo, mas ela é anterior ao capitalismo e ela prossegue, e adentro o capitalismo, inclusive, se usa dela, usa para
se explorar e expandir, como o camarada bem falou. Então, a partir dos processos de cercamento, da perda da terra pelo campesinato inglês, esse mesmo grupo de trabalhadores ele é obrigado, entre algumas das saídas, né, mas é obrigado, em sua maioria, a ir para cidades. E ali é o ponto onde ele, desterrado, não tem nada para o seu meio de sustento. Né? Não tem terra, não tem ferramenta, que sobra a possibilidade de vender sua força de trabalho em troca de um valor em dinheiro. E aqui eu pontuo isso como um dos crimes fundamentais da história do capitalismo, de fundação do capitalismo. Eu vou explicar um pouquinho do porquê do crime aí em questão. O poder político conquistado pela classe burguesa através dessa revolução, e que não foi uma revolução pouco violenta, tá, gente? É importante ressaltar aqui. As pessoas hoje em dia falam, não, a revolução vai ser violência. Nesse período, se a gente considera a Revolução Inglesa aqui, dita aí como uma das mais brandas, né, no senso comum, teve no mínimo um rei que foi assassinado. Né? Então, a gente sabe que não é uma relação onde as coisas acontecem de forma harmônicas. Né? Existe uma violência intrínseca a esse processo. Né? E essa Revolução Burguesa, ela forjou agora uma classe que veio completamente destituída das coisas do mundo. Né? Só tinha uma única coisa que o trabalhador tinha e tem ainda até hoje, seus próprios braços e pernas. E aí, falando do crime, do capitalismo, um desses crimes fundamentais que eu falei, que o crime não é o burguês se rebelar e matar o rei. Até porque no caso inglês, que a gente está trabalhando mais profundamente aqui, logo a burguesia, a nobreza fizeram as pazes e estão bem aí até hoje, tudo funcionando legal para eles. Né? Então o crime foi um processo que, de forma deliberada, subjugou uma classe em benefício próprio. Né? É isso que aconteceu nesse período. Então, o capitalismo e o assalariado por venda de força física de trabalho gerou uma mudança grande nas relações. Se antes o campesinato trabalhava na terra e pagava parte do que produzisse ao seu senhor, ainda que houvesse algumas metas, né, o camarada citou aqui as várias formas de pagamento, o controle do trabalho, da tecnologia de trabalho, terra, ferramenta, tal qual um arado aí, estavam na mão do campesinato. O campesinato ele permanecia na terra ainda que eventualmente o seu senhor trocasse. Né? Mas o capitalismo mudou isso de forma que, além de não ter mais essas tecnologias do trabalho, o tempo de produção e a forma de produzir agora eram diferentes. Né? Eles foram movidos para a cidade, trabalhavam na manufatura, então o tempo de trabalho que antes era da terra, do seu próprio esforço através dos seus meios de trabalho, das suas forças de trabalho, passaram a ser subjugados ao tempo da máquina e a uma relação que também era nova, entre patrão e empregado. O trabalho, a partir desse momento, deixa de ser uma construção pessoal. Né? Ele passa a ser uma construção social. Dividindo o que antes era uma produção pessoal, por exemplo, o sapateiro que produzia um sapato do início ao fim do processo, em uma enorme quantidade de pessoas que fabricavam partes do processo e que, no fim, não possuíam nem o conhecimento de como fazer um sapato e nem sequer podiam ter um sapato. Eu gostaria aqui de fazer duas breves digressões. A primeira que a gente está trazendo aqui, muito brevemente, né, esse histórico do capitalismo, através da visão do campesinato e dos cercamentos, que foi o que eu falei aqui. Mas é importante ressaltar que nas cidades já existiam cidades, né, óbvio, e que existiam nas cidades corporações de ofício. Mas elas também foram igualmente afastadas dos seus meios de produção. Com a chegada do campesinato, das manufaturas, e posteriormente até das indústrias mais pesadas na cidade, o trabalho das guildas, né, ele era mais caro, ele era mais lento, porque a pessoa fazia o processo do início ao fim, ela tinha uma relação pessoal de trabalho com aquele processo. Isso fez com que os burgueses fossem engolindo esses artesãos, até que eles também tivessem só uma única opção, que era vender a sua força de trabalho na indústria. Uma segunda coisa que eu queria pontuar bem brevemente, acho que a gente pode depois fazer outras formações sobre esse assunto que é extremamente interessante, é que gera a divisão social do trabalho, né? Obrigando as mulheres a fazer o trabalho doméstico, o trabalho da casa. Isso é uma influência direta do capitalismo, além, é claro, de ter uma eventual jornada de trabalho fora da sua própria casa. Então, a dupla jornada de trabalho também tem seu início aí. Vou passar aqui agora para o capitalismo e as suas bases econômicas, tá? Para a gente ver de forma mais direta essa questão. A gente definiu aqui muito brevemente, né, como o capitalismo surgiu, mas a gente ainda não definiu exatamente o que é o capitalismo em si. As palavras que terminam com esse sufixo ismo, elas geralmente designam um período histórico ou um movimento, né? Então, a gente pode falar de período histórico, a gente pode falar do absolutismo, um movimento concretismo, por exemplo, um movimento artístico, ou um sistema de ideias como contextualismo. Às vezes, essas três coisas se juntam num só, e para a minha visão, a gente pode entrar nesse debate depois,
o capitalismo engloba de fato as três, porque é historicamente um período que a gente vive até hoje, é um movimento político-econômico e eu vejo também como sistema de ideias. O camarada já até falou bem sobre a produção ideológica para o capitalismo há pouco, que ela é bem anterior, né? Bem aos nossos tempos, não é uma novidade. Quanto a ser um período histórico, então, o capitalismo fica claro, né? A gente tem os limites aí que a gente pode debater. Talvez do ponto de vista cronológico, para alguns vai ser a Revolução Gloriosa na Inglaterra e os cercamentos, como eu falei. Para outros pode ser o mercantilismo, o Renascimento. Talvez o nascimento do Estado absolutista também, numa visão aí mais do Perry Anderson. Mas, de qualquer forma, a independência disso, a gente sabe que ele surgiu em algum momento no passado e que ele se estende até hoje, portanto, a gente pode definir ele através de um olhar global, especialmente aqui na história do Ocidente, que a gente vive num período do capitalismo. Eu acho legal até ressaltar aqui que a palavra capitalismo, se eu uso, ele é meio sensível, ele não é uma coisa que sempre existiu, ele não foi lá dos cercamentos, onde já pela primeira vez alguém falou, estamos no capitalismo, né? O Karl Marx mesmo, ele só vai usar essa palavra pela primeira vez em 1877 em uma correspondência com camaradas russos. Então, a gente vê aí esse processo também. No que diz respeito a seu movimento político e econômico, é importante a gente definir aqui o capitalismo, então, como modo de produção. Como a gente disse no início, a economia busca descrever os esforços que a gente faz para satisfazer como espécie as nossas necessidades materiais. Isso se encerra na definição do modo de produção que vivemos atualmente. Assim sendo, o modo de produção capitalista, ele do capitalismo é onde o capital, tá, nas suas mais variadas formas, pode ser dinheiro, pode ser crédito, pode ser maquinário físico, que é a sua definição por excelência, estoque ou trabalho em processo, é o principal meio de produção. Então, tudo isso que é capital, forma variada de capital, é o principal meio de produção. De acordo com o dicionário do pensamento marxista, do Tom Bottomore, o capitalismo é a propriedade privada de capital nas mãos de uma classe, a classe dos capitalistas, com a exclusão do restante da população, que constitui a característica básica do capitalismo como modo de produção. Se destrincharmos o modo de produção capitalista em alguns elementos, para apresentar aqui de forma mais clara, a gente pode definir da seguinte maneira. O primeiro, e esse a gente já levantou anteriormente, é a busca da produção exclusivamente para venda, sem interesse em uso próprio e feita por diversos produtores. Segundo, o nascimento de um mercado de força de trabalho, que é comprada pelo capitalista e vendida pelo trabalhador, em troca de salários em dinheiro. Posição que a gente está agora, como trabalhador, é a posição de mercadoria. O terceiro ponto é a predominância do uso do dinheiro, permitindo maior flexibilidade para quem possui para o seu emprego. Aqui também toma um papel essencial ao longo do desenvolvimento do capitalismo a ação dos bancos, tá, e as possibilidades de recorrer a débitos e créditos. O quarto ponto é o controle do processo de produção pelo capitalista. Na sua forma mais usual, que a gente vê aqui no nosso dia a dia, que é alguém gerenciando a produção. Né? Então, a posição lá do gerente da empresa, gerente de produção. Ele ainda, apesar de ser um trabalhador, está subordinando aos interesses do capital e está agindo para o funcionamento do capital, né? Dos interesses do próprio capitalista. Então, a partir dessa gerenciação do processo de produção, a gente tem agora um ditame de como, né, produzir, qual é o tempo gasto, como vai ser esse ambiente de trabalho, quais são os cargos que vão ser ocupados, todas essas coisas são definidas pelo capitalista. Um quinto ponto, eu acho que esse aqui é muito importante, fundamental, é a completa decisão financeira pelo capitalista. Né? De forma que a produção da riqueza, que é feita pelos trabalhadores, ela é privatizada. Então, aí, a partir disso, o capitalista ele pode definir se ele vai investir em maquinário, por exemplo, para a empresa, ou se ele vai embolsar tudo. Quem decide é ele. Né? E, além disso, ele também vai definir sobre os ativos da empresa. Então, prédio, maquinário, tudo isso, ele pode decidir vender o que tem. Todas essas decisões, embora a produção seja coletiva, está privatizada na figura do capitalista. Os trabalhadores eles são excluídos dessa decisão. Mas aí aqui é um ponto importante. Eles são as primeiras vítimas das consequências diretas dessas decisões. Então, o capitalista que, como a gente tem agora o caso das americanas, resolve embolsar tudo para ele, a revelia, coloca em primeiro lugar o trabalhador na linha de ser demitido, né, e perder a condição de viver. Né? Um sexto e último ponto aqui sobre o modo de produção capitalista é a concorrência entre capitais, que é um fator fundamental para a lógica capitalista. Eu acho importante aqui ressaltar para vocês que não é uma concorrência nessa lógica liberal
clássica de Adam Smith, que a gente ouve por aí muitos desses coaches falando, de como não, é só você fazer sua empresa e você vai concorrer. Não é isso, tá? É uma concorrência que se utiliza das novas tecnologias, da prática de produção, tá? E que surgem do controle bancário, especialmente, e fortalece a tendência ao monopólio. Existe a concorrência, mas a tendência ao fortalecimento do monopólio. O Lenin, inclusive, cita o monopólio como a base profunda do imperialismo, que o próprio definia como fase superior do capitalismo. A gente pode também estar falando disso em um outro debate. Bom, a gente falou de duas partes desse tripé, né, sobre período histórico, sobre a questão econômica, e a gente pode trabalhar agora na questão da ideologia. É um pouquinho mais polêmico, existe até uma certa divergência né, nos pensadores, mas essa definição eu particularmente vejo como válida. A gente tem aí um monte de gente disponível para produzir ideologia para defender o capitalismo como o único sistema possível. A gente tem Tati, Fukuyama, Renata Barreto, sei lá, tem um monte de gente aí. Mas eu acho que existe sim esse sistema ideológico também, tá? Mas a gente também pode abrir isso numa possibilidade de debate futuro. Bom, agora que a gente falou um pouquinho sobre o modo de produção capitalista, vamos um pouquinho mais para dentro da questão dos conceitos fundamentais, né? Essas entranhas do capitalismo que o Marx desvelou para a gente sob os nossos olhos. Primeiro, eu gostaria de tratar do tema de mercadoria no capitalismo. A mercadoria ela existe como um meio de satisfazer a necessidade humana, seja ela uma necessidade objetiva ou subjetiva. Não faz a menor diferença, tá, gente? É importante ressaltar, conceitualmente aqui, que a mercadoria tem a forma material em seu uso. E a utilidade que dá à mercadoria o seu valor de uso, tá? O Marx ele postula aí no Capital que o valor de uso se efetiva no uso ou no consumo. Então, no capitalismo, o valor de uso de uma mercadoria é a sua utilidade. E é essa característica que dá o suporte material a um outro valor, que é o valor de troca, na forma de equivaler quantidade de valor de uso por um outro valor de uso de um outro tipo diferente, né? Gerando uma relação de valor de troca. Então, só para tentar exemplificar aqui, né, de forma mais concreta, 10 kg de trigo possuem um valor de uso, meio quilo de ferro possui um outro valor de uso. Em uma situação de troca, eles vão se equivaler em valor de troca, né? É uma relação que cria, o valor de troca, cria um terceiro elemento equivalente entre esses dois e que se altera, porque a relação da necessidade de quem faz a troca, dos materiais, vão mudar ao longo do tempo e do espaço ali. Uma definição que talvez possa ajudar está no dicionário do pensamento marxista do Tom Baltimore. Ele fala que, como valores de troca, as mercadorias são quantitativamente iguais e só diferem quantitativamente no montante de valor que encerram. Então, nessa mesma linha aqui, a gente pode raciocinar para concluir que o valor de uso ele é sempre diferente. Afinal, 10 kg de trigo, meio quilo de ferro têm utilidades completamente diferentes. Bom, se o valor de uso das mercadorias não podem ser iguais, o valor de troca ele só existe na situação de troca como uma terceira parte criada a partir da relação daqueles dois, só resta um outro elemento que pode dar propriedade para a mercadoria definir o seu valor, que é o trabalho. Para pensar em valor, é indiferente o uso das coisas nas trocas, o valor de troca é sempre igualado entre as partes, então o trabalho é o grande elemento diferencial para definir o valor de uma mercadoria. Aqui é de suma importância ressaltar, tá? A gente não está falando, no capitalismo especificamente, do trabalho humano individual, mas de um trabalho humano abstrato, tá? E que é o que o Marx nos conta. Ele fala sobre uma única força de trabalho humana, embora consista em inumeráveis forças de trabalhos individuais. Por fim, estudo para definir que o valor de uma mercadoria ela é equivalente ao tempo de trabalho empregado àquela mercadoria. Peço aí desculpa aos camaradas se eu dei uma volta muito grande para chegar numa conclusão meio óbvia, senso comum, vocês provavelmente já conseguiriam inferir, mas é que o capitalismo ele trabalha sobre isso de forma muito específica, ele leva isso a uma potência diferente, tá? E é uma inovação do pensamento marxista. O Marx, quando ele traz isso, ele vê isso, é uma maneira muito distinta da relação da valorização da mercadoria para outros economistas, por exemplo, do liberalismo clássico, tal qual o Adam Smith. Tá? Bom,
a gente trouxe aqui uma breve teorização sobre a natureza da mercadoria e do valor para levar a um segundo conceito que eu acho que é importantíssimo, todo mundo aqui já ouviu, que é parte essencial do modo de produção capitalista, é o mais-valor ou mais-valia. Existe um debate se é mais-valor ou mais-valia, não vamos trabalhar sobre isso aqui, mas fica aí o aviso. Eu vou seguir sempre com mais-valor, tá? A não ser que alguma citação direta aqui me jogue para outra definição. Bom, a gente definiu então que a mercadoria tem um valor, que esse valor é definido pelo trabalho aplicado, que não é um trabalho individual, mas um trabalho médio coletivo. Agora a gente precisa entender a partir de onde nesse processo existe a geração de um excedente que é privatizado, que a gente já falou anteriormente, pelo capitalista. Uma vez que o modo de produção capitalista é o mais geral, né, é para ele que a gente tem que observar, né, aqui a nossa explicação. Então, o mais-valor é uma especificidade intrínseca e essencial ao modo de produção capitalista. E ela é dividida em duas categorias, o mais-valor absoluto e o mais-valor relativo. A gente vai falar brevemente aqui já sobre isso. Através do mais-valor, que a produção deixa de ser para o trabalhador e passa a ser para o capital. O Marx ele nos mostra que assim que o conceito de trabalhador produtivo não implica de modo nenhum apenas uma relação entre atividade e efeito útil, entre trabalhador e produto do trabalho, mas também uma relação de produção especificamente social, surgida historicamente, tá, e que cola no trabalhador o rótulo de meio direto de valorização do capital. O mais-valor absoluto é, então, o resultado da extensão da jornada de trabalho do trabalhador para além do que é equivalente à sua força de trabalho. Vocês podem ver no slide aqui a relação, que é montante do excedente produzido contra o capital variável expendido, que é o salário, né? Então, o conceito de mais-valor absoluto está ligado ao quanto é pago em forma de salário ao trabalhador, contra aquilo que ele produziu de excedente. A partir daqui, a gente pode perceber o mais-valor relativo também, que é a forma de maior exploração do capital para geração de excedente. Através de, por exemplo, inovação tecnológica, e a gente volta naquela questão que a gente já tinha falado sobre a concorrência no capitalismo, tá? A gente consegue, os capitalistas conseguem, né, colocar uma redução na quantidade de tempo de trabalho necessário para igualar o valor de salário recebido, produzindo ainda mais valor. É importante aqui também falar sobre uma coisa que diferencia, né, a visão marxista de outros economistas políticos clássicos, como Davi Ricardo. Para o Ricardo, e isso é algo que está no senso comum até hoje, é importante a gente também ressaltar, o mais-valor é apenas uma troca injusta entre montante de trabalho por salário. Como se tivesse um acordo ali desigual. E na visão marxista, não é. Na visão marxista, o trabalhador só vai ser empregado na expectativa de gerar mais valor. E ainda que o trabalhador e o capitalista entrem em um acordo sobre um salário, empregar só vai interessar se o mais-valor puder ser retirado. Tá? Aqui a gente estabelece o que o Marx chamou da dupla liberdade do trabalhador. O trabalhador é livre para vender sua força de trabalho ou livre para morrer de fome. Eu vou tomar uma água, gente, desculpa. Então aqui a gente está falando sobre, brevemente, a gênese do capitalismo, esses conceitos fundamentais. E agora eu gostaria de passar aqui para a gente falar sobre como isso se concretiza na materialidade do trabalhador inglês do século XIX. A gente escolheu aqui esse período porque esse período dessa delimitação elas estão muito relacionadas com o que o Marx e o Engels apontam de como o capitalismo estava mais desenvolvido no mundo ali naquela região. Né? Então, ali a gente vai conseguir observar, considerando o período, os efeitos, né, essas contradições de forma mais clara, né? Vai ficar mais fácil da gente observar. Bom, em 1845, Engels escreve a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, e ele define algumas divisões do proletariado inglês. Ele fala em operário industrial, operários de minas de carvão e metal, e operários agrícolas. E aí, sobre esses trabalhadores, Engels propõe a seguinte relação. Observamos que, exceto talvez no caso dos irlandeses, o nível cultural dos trabalhadores está intimamente ligado às suas relações com a indústria. Enquanto os operários industriais têm mais consciência de seus interesses,
os mineiros a têm em grau menor, e entre os operários agrícolas, essa consciência quase não existe. É a situação da classe trabalhadora na Inglaterra do Engels, tá? Então, esse postulado é importante para lembrar de duas coisas que a gente já estava aqui tangenciando. Uma é que conforme a exploração do capital sobre os trabalhadores vai se desenrolando, a consciência do trabalhador acerca da sua situação também vai se desenvolvendo. O operário industrial, historicamente formado primeiro, já tem mais consciência das relações de exploração no capitalismo. O segundo ponto é a noção do processo, que a gente sempre tem que lembrar e falar, como o capitalismo ele foi lentamente, desde o século XVII, avançando sobre o território inglês. E se a gente observar o histórico dos operários industriais, a gente vai ver que as indústrias, as máquinas, elas vão modificando a realidade humana através do trabalho desses mesmos operários, né? E aí afeta eles também. Principalmente, talvez eu diria. A necessidade da mão de obra em diversas fábricas de Londres levou a um ponto no século XIX a uma situação de expansão da cidade de forma completamente desorganizada. Locais com superpopulação, sem acesso ao básico de saneamento e estrutura urbana. Tá? Se a gente pegar o período de 30 anos, entre 1800 e 1830, a população de Londres quase dobrou. Londres se tornou a cidade mais populosa do mundo em 1830, com quase 2 milhões de habitantes. Para a gente parece pouco hoje em dia, mas é muita coisa para o século XIX. Ainda é importante, no final do século XIX, Londres teria 6,9 vezes a sua população inicial do século. É muita coisa, né? E é até curioso que o próprio Engels ele descreve eventos que a gente observa hoje em dia, que a gente faz parecer para a gente que é uma coisa muito recente, a gente vê talvez isso de forma muito recente, mas ele já no século XIX fala, entre elas, né, as pessoas, só existe o tácito acordo pelo qual cada um só utiliza uma mão, uma parte do passeio para que as duas correntes de multidão que caminham em direções opostas não impeçam seu movimento mútuo. Então, né, quando ele fala isso, a gente já consegue ver o retrato da atomização do indivíduo na sociedade. Não foram só as mariposas que mudaram com a Revolução Industrial, a cidade mudou muito e as condições da cidade passaram a ser de fome generalizada, alta mortalidade, alto índice de violência urbana, entre outras mazelas. Tudo isso enquanto se lutava pela sorte de um trabalho. Quer dizer, um trabalho não, pela sorte de um burguês permitir que um desses miseráveis o enriquecesse. Nesse período, o operariado inglês, citadino, definia todas essas mortes aí como assassinato social, que é a morte em decorrência de doenças ou fragilidades causadas pela fome. Agora, bom, a gente falou sobre o operário industrial urbano, citadino, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os operários nas minas de carvão, sobre a condição deles nesse período. Só é importante aqui lembrar, embora seja um pouco, acho que, do conhecimento de todos, no século XIX o combustível que movia as máquinas era o carvão mineral. E ele era abundante dentro da Grã-Bretanha, nas regiões da Irlanda, da Escócia e da Inglaterra. Engels nos conta que em 1841, dos 193 mil trabalhadores de mineração, 118 mil trabalhavam minerando carvão. Esses valores somados entre homens e mulheres da Grã-Bretanha, excluindo a Irlanda. A Irlanda é um caso à parte, a gente não vai tratar aqui, talvez a gente possa também fazer uma coisa futura, porque a Irlanda é quase uma colônia da Inglaterra dentro da Inglaterra, que explica os movimentos históricos posteriores até. Bom, mas os trabalhos nas minas eles eram divididos em duas áreas, a superfície e as galerias. Na superfície, o trabalho era para todos, homens, mulheres e crianças. Embora os últimos dois grupos aí, mulheres e crianças, eles tinham uma preferência para trabalhar na superfície. Já nas galerias, que eram as entranhas das minas, né, somente homens e crianças acima de 12 anos, olha que humano, crianças acima de 12 anos podiam trabalhar, né, executar esse trabalho. As longas jornadas, elas eram extremamente exaustivas, mais ou menos ele pontua coisa de 1 hora para você descer da superfície até a galeria, mais de 1 hora para retornar, né, na escada. E todo esse esforço para chegar num ambiente de trabalho assim, extremamente degradante, com diversos riscos à saúde, tá? Era um ambiente fechado, um baixo teor de oxigênio, quantidade tóxicas de partículas de pólvora, né, e gases resultantes ali de explosões para você ir abrindo a mina, que desenvolviam, especialmente nas crianças, doenças crônicas nos pulmões, coração e estômago, entre outras preocupações à vida, como um eventual desabamento, né? Se o trabalhador, quando o trabalhador sofresse uma doença, porque aqui não é uma questão de si, mas é de quando, ele se tornaria inapto ao trabalho, que gera mais valor ao burguês, e aí ele é descartado à própria sorte.
Esse exemplo que o Engels traz aqui, que eu citei, é de uma mina na Cornualha especificamente. Mas, lendo o texto dele, e a gente sabe, não é uma exceção, é a regra, né? Bom, não menos absurdo nesse período era a situação do proletariado agrícola. O processo de cercamento, aí tem umas imagens que a gente está colocando também dos mineradores, né? Vocês veem grupo de criança, como a situação zero, EPI não existe nessa época. Bom, mas voltando, não menos absurda era a situação do proletariado agrícola, tá? O processo de cercamento, ele seguia avançando, tá? A gente falou dele lá no século XVII, mas ele não parou de acontecer. A gente tem, no início do século XVIII, de 1701 a 1713, 3 atos de cercamento aprovados. Quando a gente chega de 1800 a 1810, a gente tem 906 atos de cercamento aprovados. Então, de novo, a gente volta naquela questão do processo, de como isso não tinha acabado. Ele, na verdade, avançava, né? Se estendia mais ainda sobre o território inglês, jogando cada vez mais as pessoas para cidades, não só para cidades, a gente vai falar sobre algumas que continuam no campo, também as colônias americanas absorveram parte dessa população. Bom, mas para aqueles que não migravam para cidades, ou eventualmente para as colônias, seja porque não quer, ou porque não tinha também mais indústria para absorver mão de obra, era sabido por parte dessa população que se eles fossem às cidades, teriam uma situação muito próxima, ou tão ruim quanto que eles estavam ali no campo, só sobrou para eles ficar no campo. Então, salários baixos no campo, mais baixos do que os das cidades. A jornada de trabalho é extremamente irregular, tá? Não havia regularidade na jornada de trabalho, porque os trabalhadores do campo viam a sorte do fazendeiro, né, eventualmente necessitar, e do tempo da própria natureza. A gente está falando de uma Inglaterra, eventualmente no período de inverno, não existe trabalho na plantação. Então, a escassez de emprego é altíssima ali. Os distritos das zonas agrícolas, eles ficaram ocupados pelo que Engels definiu como pauperismo permanente, uma situação de pobreza extrema e constante. Preciso aqui fazer uma outra digressão histórica para falar sobre a construção de uma lei que houve na Inglaterra, que vai se conectar com esse pauperismo, né? Que durante o medievo, no reinado da Rainha Elizabeth I, foi criada na Inglaterra uma legislação que era conhecida como Lei dos Pobres. Ela visava combater a mendicância e a pobreza. Essa lei tentava dar esse auxílio aí com moradias comunais, mas com trabalhos forçados, é importante ressaltar, e até valores de subsistência para essas populações mais pobres. Pois bem, em 1834, com o crescente da pobreza gerada pelo próprio capitalismo, a gente já descreveu aqui esse processo, especialmente no campo, as classes burguesas acharam que era mais justo condenar essa legislação, porque eles acreditavam que seus impostos, que estavam sendo pagos à coroa, estavam servindo para incentivar e patrocinar, aqui em muitas aspas, a vadiagem e a pobreza. Então, nesse período, houve um debate, as bases desse sistema de combate à pobreza, que, sendo bem honesto, já era um lixo, pioraram ainda mais, sucateando e superpopulando as moradias comuns, com regras duras que desincentivavam a ida dos trabalhadores para essas moradias, inclusive. Eles tinham, por exemplo, um processo onde, quando chegava uma família para uma moradia comum, eles separavam forçosamente a família para moradias diferentes, para que essas famílias não quisessem ir a essas moradias. Bom, dito tudo isso, eu acredito que todo mundo aqui consegue ver no mundo que a gente vive hoje situações análogas à vida do proletariado inglês do século XIX. E a importância de trazer isso aqui, ao meu ver, né, essas evidências que não tem nada de anedóticas, é o seguinte. Primeiro que isso é muito recente no período histórico. Eu não quero falar isso como historiador que fala, não, porque historicamente isso não significa nada no tempo. Não, é porque é recente, né? E a gente não tem 200 anos para muitos desses eventos, tá? E esses eventos não deixaram de existir. Ele é algo em curso, devido ao lugar, com suas devidas funções, ainda é algo em curso. E em segundo lugar, ao meu ver, acho que aqui eu já deixo o meu gancho para o camarada Romário passar a palavra para ele, que eu já me estendi demais. Ele vai falar sobre a atuação do C, né? E eu acho que a nossa atuação passa por aí, para lembrar que isso ocorreu e lutar para que isso não ocorra mais. Lutar para que a classe trabalhadora ela tenha dignidade, tá? E a construção do socialismo é a única forma de a gente ter um martelo para quebrar os grilhões que seguram a gente acorrentado ainda. Eu agradeço a todos. Obrigado, camarada. Eu não sei se o André quer fazer alguma intervenção com o pessoal que está acompanhando antes de eu iniciar.
também dá para ficar à vontade também. Obrigado, camarada Romário. Obrigado, camarada Felipe. Muito, muito bom. Fala excelente. Acho que a qualidade da formação tá num nível que eu acho que nem a gente estava esperando que tivesse tão bom, né? Mas acho que não dá para esperar menos de vocês também, camaradas. Muito, muito bom mesmo. Eu vou sugerir uma coisa. Eu não sei se vocês gostaram da primeira interação. Eu achei que ficou legal a dinâmica da gente fazer a abordagem dos temas e levantar, né, uma roda de conversa, um levantamento das questões e das perguntas do pessoal. Se alguém, então, sugestão minha, tiver alguma coisa para perguntar, quiser dar uma palavra sobre o tema abordado pelo camarada Felipe, pode ficar à vontade. Se quiser também deixar para o final, como previamente a gente estava combinando, tudo bem também. Se alguém tiver disposto aí a falar alguma coisa, é só falar. O espaço está liberado. Tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Senão a gente dá sequência com o camarada Romário e aí volta nas questões no final da apresentação. Pode ser? Obrigado, camarada André. Beleza. Então, também não posso deixar de agradecer os camaradas que nos acompanham, que nos apoiam, né? Nós fizemos essa formação mais direcionada, os camaradas que estão em aproximação e também em processo que a gente chama de recrutamento, né? E essa última etapa, que é a última parte aí da nossa formação, a gente decidiu colocar um pouco, tentar conversar com vocês para ter não que isso já não vá sendo conversado, né, através de grupos aí que a gente participe, enfim, mas a nossa atuação como unidade classista, né? A gente entendeu que era importante dar uma visão, mesmo que seja assim de uma maneira mais sucinta, mais geral, para que vocês também possam ter uma noção um pouco mais abrangente. Claro que a gente pode estar aí com camaradas que já participam até de tarefas, enfim, que já conhecem um pouco da dinâmica, mas a gente colocou então como uma etapa importante, tá? Então, eu tenho esses primeiros slides, né, da unidade classista, e a maioria das coisas que eu vou falar são com base nas resoluções, né, que a gente tem. De tempos em tempos essas resoluções são feitas dentro de uma organização, de congresso, enfim. E são materiais que vocês talvez até já tenham lido e tal, mas é sempre bom a gente fazer retomadas, né? Então, você vê que a gente coloca ali que a unidade classista é uma corrente sindical, né, e operária, e funciona como um instrumento de organização e luta no movimento sindical e popular, especialmente nas categorias estratégicas de produção e da circulação de mercadorias e serviços, tá? Também temos como um instrumento de ação dos comunistas, né, e seus aliados no movimento sindical, e mais recentemente a luta por moradia. Então, desse slide aí, eu queria comentar com o pessoal que nos acompanha, com os camaradas, né, que nós funcionamos como uma corrente sindical, até às vezes há uma dúvida mas a gente é um coletivo também, igual vocês devem ter conhecimento também, igual o Minervino, o CFCAN, né? Mas todos os documentos trazem para a gente, nós funcionamos como uma corrente sindical, né? Então, se eu fosse aqui tentar definir um papel nosso enquanto unidade classista, né, o nosso papel é organizar, apoiar a classe trabalhadora a se organizar, né? Para justamente desorganizar as estruturas que abalam a gente diariamente, tá? A gente sempre costuma mencionar isso. A gente é organizado para desorganizar aquilo que nos afeta, né? E aquilo que permanece, como pegando um gancho aqui que o camarada deixou, o camarada Felipe, né? São situações que permaneceram, toda a exploração que o trabalhador vive nesse sentido. Então, nosso papel é apoiar e ajudar a organizar a classe trabalhadora, tá? Aí, esse segundo item que fala da moradia, essa é uma frente de luta nossa também. Acredito que vocês já ouviram falar nesse momento, por exemplo, nós que somos do comitê de base aqui de Sorocaba, a gente coloca Boituva e Porto Feliz, temos um camarada, nesse momento ele está afastado, mas por uma questão pura e simplesmente de vida acadêmica, né, de mestrado, que é o camarada Daniel também, né, chama Daniel também, e o camarada Daniel Canela, que a gente chama assim, ou Daniel Fernandes poderia ser, né,
que é de Porto Feliz. Então, nós somos o comitê de base aqui em Sorocaba, a gente sempre fala assim, Boituva e agora Porto Feliz, né? Então, a gente, por exemplo, tem muitas tarefas aí, ações na ocupação da Andara, que fica em Votorantim, né? Até uma confusão geográfica ali, porque ela é muito... O pessoal geralmente chega, acha que está em Sorocaba, mas nos limites ela pertence a Votorantim. E é um exemplo clássico de poder popular e a UC está lá. A gente tem que se organizar e tem tentado se organizar para atuar também nessa frente de moradia. Tá bom? Aí se puder passar para mim o slide. Isso. Aí dando sequência, pessoal, em termos de atuação, né, a participação das entidades sindicais. Aqui eu coloco talvez uma questão que todos nós que somos trabalhadores passamos, né, no nosso local de trabalho, né. Toda vez que a gente acompanha a palavra sindicato junto, sindicalizado, ou faz uma pergunta, né, se você é sindicalizado, em geral, né, trabalhadores que não estão organizados, que não estão nesse momento assim mais inseridos no trabalho de conscientização de classe, enfim, ele geralmente já vai meio que cortar a conversa, tal, e falar, sindicato é coisa de vagabundo, alguma parada assim. Então a gente sabe que geralmente muitas conversas que envolvem o âmbito sindical, ele gera essa primeira negação, talvez, né? É uma percepção minha, mas claro que os camaradas podem depois comentar melhor sobre isso, né? Principalmente se discordarem. Mas o nosso ambiente de trabalho, quando eu falo de ajudar a classe trabalhadora a se organizar, ele tem essa questão, né? E os sindicatos, realmente, eles têm, em geral, os sindicatos são problemáticos mesmo, né? Eles trabalham em cima de uma lógica de muita divisão por categoria, o que dificulta os trabalhadores, de fato, estarem organizados e unidos, né? Para o enfrentamento do patronato, das visões de patrão, da lógica do patrão liberal, né? E aí, o nosso papel sempre, a nossa tentativa, é sempre de estar inseridos, ser sindicalizado, né? E mesmo que a gente enxergue que aquele sindicato tem problemas, que a chapa que está lá na situação, a gente também tem o papel de ser oposição, mesmo dentro do sindicato, né? Então, a unidade classista, ela busca essa inserção nos setores estratégicos, principalmente, né? Para que a gente consiga ir construindo ali, de repente a gente consegue construir uma chapa dentro do sindicato, consegue construir situações mais firmes. Eu posso citar um exemplo aqui, para deixar um pouco mais claro o que eu estou falando. Eu sou da área da educação, né? Assim como outros camaradas aqui da UC. Sou professor estadual, né? Estou designado há um tempo na vice-direção, já são acho que uns 4 anos, mais ou menos, né? E a gente é sindicalizado, estou na POSP, né? A POSP hoje, ela tem uma chapa de comando hoje, que é feita em geral, é o PSOL que comanda a chapa vencedora, né? O camarada Felipe também está aqui. Mas isso não quer dizer que a gente não vai tentar atuar na POSP, que a gente não vai tentar, de alguma forma, se inserir, né? Porque senão a gente fica, enquanto eles estiverem lá, a gente não tenta inserção, não tenta atuar de alguma forma. Não colhem alguns movimentos que são importantes, né? Paralisações, situações que são de greve, reivindicações, enfim. Então a gente tem a busca por se inserir, né, nos sindicatos, mas nunca negando aquilo que nós temos como a nossa visão de comunista, tá? Então acho importante ponderar isso, obviamente, né? A gente não somos um partido eleitoreiro, nós somos militantes, né? E a gente sempre vai ter o cuidado, a autocrítica, o planejamento para fazer atuações, se vamos colar junto ou não vamos colar junto, em algumas frentes aí, tá? Então isso é importante. Movimentos populares, é óbvio que a gente sempre pode, a gente está sempre atento, a gente sempre de maneira organizada e tática, né? Vocês que têm a questão da estratégia e tática, com certeza os camaradas já fizeram algum tipo de leitura nesse sentido, dos documentos que a gente tem no próprio site do partido, né?
a gente sempre busca em movimentações que nós fazemos, né? Seja atos que a gente vá agir junto, a gente vai ter outros movimentos, né? E então a gente também, se entender que é tático, que é importante, a gente pode ter aí, talvez não seja essa palavra, assim, né? Mas condicionar ali uma parceria em determinado assunto e tal, mas como sempre com as ressalvas que fiz, tá? Locais de trabalho, pessoal. Aí eu volto um pouquinho também nessa questão quando a gente promove uma conversa no local de trabalho, né? E se a gente está nessa luta, se a gente acredita, né? Que é muito necessária a organização dos trabalhadores para que a gente possa, de fato, promover nossa luta, né? E para nós que acreditamos, né? Somos comunistas, né? Somos anticapitalistas, acreditamos no socialismo, no comunismo, enfim. No local de trabalho é essencial a gente tentar ser, né, com o tempo, esse divulgador aí das nossas pautas, né? E aí é lógico que a gente tem algumas situações que não são tão simples assim, tá? Que a gente encontra dificuldade para esse diálogo, né? E aí o local de trabalho é essencial a gente ter algumas percepções. Uma que eu queria fazer é em função da primeira pergunta, depois da fala do camarada Daniel, e eu acho que foi a camarada Michele, eu acho que era esse o nome. Se eu estiver enganado, eu peço desculpa, tá bom? E que ela faz uma pergunta bem interessante sobre essa questão, mas e o gostar de trabalhar, né? A gente entende, por exemplo, nós comunistas, que o nosso local de trabalho é essencial a gente ser, sim, um trabalhador exemplar. Né? A gente conversa muito sobre isso, né? Porque quem vai te ouvir, quem vai perceber que você está ali falando com concretude, né, com aprofundamento, que está buscando ali uma consciência para algo que está acontecendo no seu local de trabalho, que pode ser um ponto de vista de algo que seja uma melhoria, desde coisas mais simples a mais complexas, né? É essencial você ser esse trabalhador dedicado no sentido assim, de justamente não prejudicar o seu próprio colega de trabalho, né? Questões que às vezes a gente vive, né? Eu quero levar uma vantagem aqui porque eu estou sendo explorado, mas eu estou ferrando o meu próprio companheiro, trabalhador também do lado. Então, e aí a gente fala de uma coisa que é muito comum nas nossas reuniões que é das OLTs, né? São as organizações no local de trabalho. O que seria isso, né? A gente pode partir a gente sempre usa exemplos assim bem simplórios para depois pensar em coisas mais complexas, né? Eu tenho um problema lá que, tipo, para falar da minha área, por exemplo, né? Falta café na hora que os professores estão no descanso lá, por exemplo. E aí você percebe que isso é uma coisa que gera até algumas discussões ali, uma certa irritação. Você pode, por exemplo, mostrar e organizar esse processo para fazer com que não falte café ali, porque isso aí não é dado digamos assim, pelo governo estadual, né? Então é do bolso do professor, dos diretores, enfim, que sai o café lá, né? Eu sei que o exemplo parece ser meio bizarro, assim, meio chulo, mas perceba, tem uma situação ali que é típica do seu local de trabalho. E aí, você ajuda a organizar isso, traz uma melhoria que é para o cotidiano e tal, você já vai passar a ser uma certa referência quando diz isso, quando você fala em trabalho. E aí, quando você tiver ah, situações em que talvez venha algum desconto que foi para todo mundo ali que não está muito esclarecido, você passa a ser essa pessoa que o seu companheiro de trabalho vai procurar. E vai confiar em você também pela sua postura no dia a dia e tal. E vai procurar você também e vai confiar em você, principalmente naquilo que você está propondo ali a se organizar. E aí você consegue começar a agregar mais trabalhadores. E aí é o nosso papel de organização. Então, estou falando especial assim, pensando na nossa realidade de trabalho, nos nossos locais de trabalho, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas a gente sabe que não é simples assim. Às vezes a gente conversa muito entre nós em reuniões, vai com calma, camarada, porque
né? A gente sabe que a gente pode sofrer retaliação quando a gente se põe em evidência, né? É, mesmo no ambiente da educação, né? Temos camaradas que trabalham no setor privado, por exemplo. É muito mais complexo algumas situações de enfrentamento, por exemplo, né? Então, sobre o local de trabalho, essa ideia de OLT, né, que é organização no local de trabalho, se você consegue montar um grupo, por exemplo, de WhatsApp para promover algum debate sobre aquilo que envolve a sua categoria, principalmente, né? Mas também pode ser no âmbito geral, são situações que ajudam a organizar a classe trabalhadora, tá? E lógico, daí mostrando aí como que nós nos organizamos, que é a maneira da gente trazer pessoas para se aproximar e, evidentemente, depois conseguirem aí de repente chegar ao ponto de estar numa unidade classista, estar no partido, enfim, tá? Moradia é uma frente de luta nossa, tá? O direito à moradia. Eu até já li em documentos assim que o pessoal fala até é o direito à cidade, na verdade, até, né? Porque a, a, a gente vive aí esse momento, por exemplo, de muitos dias de chuva aí, todos os problemas que aconteceram, né? A gente olha lá para o litoral, enfim. A verdade é que o problema não é a chuva, né? Que a chuva é diferente para dependendo de onde, para quem ela está caindo, né? Os bairros nobres, por exemplo, não sofrem com enchente, essas paradas, né? Mas todo mundo que ficou à mercê de ser colocado mais dentro de uma lógica de periférica, né? Acaba sofrendo, né? Por ter menos saneamento, por ter então, mas moradia, esse direito à cidade é uma frente nossa. E aí eu volto a citar a nossa atuação na ocupação da Andara, né? Eu não sei se outros camaradas que nos assistem aí que estão se aproximando, já tiveram aí alguma tarefa, mas cola com a gente lá para você ter essa noção do que é o poder popular, né? E de tudo e do quanto é assim, aí mais ainda que a gente quer lutar contra é, esse esse modo de produção capitalista, essa estrutura, né, tão complexa e, e que é nocivo, né, à sociedade, porque na verdade é uma coisa que é um direito básico, a moradia tem que ser um direito básico. E aí você vai lá e se depara com toda uma situação, com toda uma luta, né, para ajudá-los a se organizar. Mas é importante falar também que a, a ocupação da Andara, a gente vem aí de um processo de, 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 de boas atividades, de crescimento, né? Doações. Importante também salientar, pessoal, que a gente não se resume à questão do assistencialismo. É óbvio que vai ter, é óbvio que comida no prato é essencial, uma roupa para vestir, uma melhoria para o próprio local de moradia, que são moradias ainda que tem, né, não são de alvenaria, então assim, é muito complicado. Pega período de chuva assim, é muito difícil, né? Mas a gente também trabalha com essa questão da consciência de classe. A gente busca também demonstrar isso para os moradores de lá, né? A gente procura fazer atividades que não envolvem só a questão do assistencialismo. Como eu disse, a gente não nega isso, obviamente, trabalha também para isso, mas também oferecer a eles cultura, oferecer a eles, ajudar, né? Oferecer cultura e conhecimento desse enfrentamento que é nosso é também de grande importância, né? As questões estudantis, pessoal, também a gente cola junto também, é uma demanda nossa também. No ano passado a gente teve um ato, por exemplo, que envolvia o Instituto Federal, né? Simplesmente como a gente diz, corte de gastos. Conversei com algumas ex-alunas minhas que encontrei lá, sabe? Só não tinha nem papel para banheiro no Instituto Federal e a gente colou junto lá para agradecer o movimento, para chamar atenção, enfim. Né? Então também a gente tem várias frentes de luta aí, tá bom? Se puder passar o slide. Só tem mais 2 slides, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que a gente já para a fala assim. Né?
Então, falar um pouquinho da nossa organização da OC, né? Nós somos um comitê de base, tem comitê de base espalhado nacionalmente, né? A nível estadual. E a gente volta a falar que a gente é uma corrente sindical, né? E a nossa ligação, essa corrente sindical é a ligação nossa da corrente sindical aos trabalhadores, tá? Então a gente é o comitê de base aqui de Sorocaba, né? Digamos assim. Nós somos divididos em coordenações, né? Obrigatoriamente é preciso ter 3, né? A política, tem um coordenador de política, tem um coordenador de organização e tem um coordenador de finanças. Mas mas a gente pode inserir, a gente está fazendo isso aqui no nosso comitê de base, né? A gente tem uma definição aí para os próximos dias da questão do Agitprop, né? Do agitação e propaganda, Agitprop. Mas a gente também fez mais 2, então todos os camaradas aqui têm atuações aí em coordenações, né? No caso, eu sou o coordenador de organização, tá bom? Nós somos acompanhados sempre por um assistente, né? Que é um outro militante que já tem uma carga de atribuição um pouco maior, né? Dentro do partido, mas eles nos acompanham também, para que sempre chegue, nesse comitê de base, nas outras alçadas aí do partido, né? O que está sendo debatido, o que está sendo discutido. Tem situações que acabam sendo assim mais locais, né? Então a gente tem essa organização, né? E a gente faz as reuniões periódicas, né? Em geral a gente faz uma por mês, né? A gente comenta sobre essas situações do local de trabalho, está sempre na nossa pauta, justamente para ajudar o camarada a perceber como que ele pode atuar lá para ser um organizador da classe trabalhadora, mas sempre fazendo as ponderações necessárias, né? Damos uma força também no sentido, se a gente percebe que o camarada está com muitas tarefas lá no trabalho, está trabalhando de forma, está sendo engolido, né, pelas tarefas do trabalho, a gente fala, camarada, tenta dar uma acalmada aí e tal, viu? O que será que pode ser feito para você conseguir aí administrar melhor aí, porque a gente sabe, né, igual o camarada Daniel disse, né, tem dias que a gente sente ódio, às vezes, pode ter essa sensação, mas isso não né, tá, a gente sabe, a gente tem documentação aí suficiente para explicar os processos que nos levam a ter essa condição, né? Nas reuniões a gente pode fazer as deliberações, né, e planejamentos de ações, tá? Tem assuntos que aparecem, né, igual a gente tocou aqui no assunto das Americanas, né? Nós temos aqui, né, lojas aqui na cidade, a gente gostaria de trocar uma ideia com esses trabalhadores, né? Pode ser que aí eu fique atento no grupo aí, que pode ser que a gente formule alguma tarefa nesse sentido, de apoio e tal, de tentar entender, ver se a gente consegue fazer alguma situação. Porque nessa onda, e o camarada Felix ficou bem, todo esse processo estrutural do capitalismo, né, no final das contas é no lombo do trabalhador que a dor vem, né? Porque o chicote vai estralar, né? O Lema, esses caras vão continuar indo de jatinho, de helicóptero para um lugar. A gente nem vai ver eles, nem no aeroporto esses caras passam mais. Tá? Então é isso. E para finalizar, camaradas, né? Primeiro venceremos. Estamos aqui porque venceremos, tá bom? Senão não estaremos aqui e acreditamos muito, tá? Nessa luta. Acreditamos que a gente está do lado certo da luta, né? Então, eu confesso para vocês que tem sido assim uma coisa muito boa na minha vida, no sentido de poder me organizar com outros camaradas, né? Entre erros e acertos, eu acho que a gente mais acerta sempre do que erra, tá? E percebendo e aprendendo a cada formação, né? A cada leitura que é indicada, enfim, a gente vai construindo aí fortalecendo a classe trabalhadora para que a gente consiga de fato aí dominar, parar de não ser dominado, né? Que é o que acontece. Sindicatos são importantes instrumentos de organização na luta de classe trabalhadora. Então, sempre que a gente tiver
debates, seja aí no seu âmbito, às vezes até no âmbito familiar, núcleo de amizades e no local de trabalho, a UC entende, né, a importância dos sindicatos, mas estuda também os sindicatos para fazer as críticas necessárias, né? Como eu comentei, né? Tem muito sindicato que, na verdade, ele se transformou mais numa lógica de clube, né? É, fortalece muito mais esse lado do clube, do sindicato, do que propriamente as lutas da classe trabalhadora, que é o que interessa, né? Nós, comunistas, devemos lutar para desenvolver o nível de organização e de consciência dos trabalhadores e contribuir para a mobilização e enfrentamentos com o patronato. Sejam lições para a luta revolucionária. Então, trabalhadores unidos, né? E que a gente possa, vocês, camaradas que nos acompanham, que no futuro aí muito, muito breve vocês estejam aí, já estão, né? Mas estejam mais organizados ainda com a gente, tá? Os processos de recrutamento que a gente quer andar, os aproximados que a gente puder, o máximo possível, conseguir demonstrar, né? As nossas inserções, como que a gente está atuando, a gente também fica à disposição, tá? Então essa foi a minha fala, mais nesse sentido aí de falar um pouco mais da nossa atuação, tentar trazer uma vivência mais nossa, né, de atuação aqui, enquanto Comitê de Base de Sorocaba. E muito obrigado aí a todos os camaradas aqui também, Daniel e Felipe, se prepararam aí de maneira magnífica aí para vir falar, né? E a gente sabe que a gente só dá um start para um mundo de debates aí para ser feito, tá bom? Então é isso, eu vou passar a palavra para o André, o nosso apresentador aí, anfitrião, né? E aí acho que deve vir as perguntas e um momento maior de debate nosso, tá? Muito obrigado. Não estou acostumado a esse tipo de situação, tá bom? É a primeira vez, mas a gente vai aprendendo, tá? Desculpe aí se a dicção às vezes não é muito boa, alguma coisa assim. Obrigadão, gente. É a primeira vez na frente da câmera, assim, né? Para esse intuito, porque falou muito bem, muito, muito bem. Belíssima participação, camarada Romário. Obrigado mesmo pelas pontuações aí. Pessoal, a gente vai abrir agora para uma breve rodada de perguntas ou apontamentos que a gente pode fazer sobre as falas dos camaradas, sobre os pontos colocados na formação. Eu vou pedir para quem quiser perguntar ou quem quiser falar alguma coisa para que levante a mãozinha ou então se manifeste aqui por mensagem, que daí eu vou fazendo uma ordem de lista ali para a gente chamando cada camarada pela ordem pela ordem que o camarada se predispôs a falar, né? A camarada Michele, ela tinha levantado a mão, acho que quando o camarada Felipe estava falando do segundo tópico da formação. Camarada Michele, você quer colocar o teu ponto para a gente aqui, fazer a sua pergunta? Foi quando a Daça pontuou em relação ao trabalho. Primeiro, antes de fazer minha colocação, queria agradecer vocês terem permitido que a gente participasse. Achei que vocês estavam escondendo leite, porque foi bom pra caramba. Pois a UC só tem professor, né? Tá show. Foi de muita qualidade. E é muito legal a gente ver camaradas que estão chegando, não que a gente seja muito antigo, né? Mas como o Felipe Dalcoleto falando. Então, assim, é muito legal ver isso. E fico muito contente, né? Que nosso complexo só cresce e cresce com qualidade, né? Que é o mais importante. Então, parabéns, camaradas, pela iniciativa. Acho que vocês podem fazer mais. Eu acho que vocês estão demonstrando aí muita qualidade. Vai ser muito rico para todo o complexo. E em relação ao que eu queria fazer uma colocação, perdão, sobre o que a Daça falou, né, de que se é ruim a gente de gostar do trabalho. Eu acho que o trabalho, ele faz parte de qualquer sociedade que a gente for pensar e lembrar, porque a gente precisa das necessidades básicas. Acho que a questão do trabalho, como a gente vê, né, o trabalho hoje, como o capitalismo vende a ideia do trabalho para a gente,
é que existe agora até uma culpabilização, né, de quando você não trabalha. E hoje, pelo menos eu sinto isso e eu percebo que isso é muito latente na nossa sociedade, é que a gente sempre tem que estar produzindo, fazendo alguma coisa útil com o nosso tempo, né? Como se descansar não fosse o suficiente. E eu, outro dia, estava vendo um vídeo da Rita no Tempero Drag, ela comentando sobre uma coisa que eu tenho tentado estudar para trazer para dentro do Minervino também, a questão da escravidão. E uma coisa interessante, né, triste, porque a escravidão, a exploração, ela ia acontecer ou com os nativos ou com outro povo, e aí foi o que achou que foi que deu certo, né, de quem estava fazendo a exploração. E os indígenas, eles eram olhados com muita estranheza pelos portugueses, porque os caras trabalhavam um pouco, faziam uma plantação, pescavam, tomavam banho de rio, ia para a rede. E aquilo é muito louco, né? E a gente tem essa culpa de, de descansar. Eu até sempre que está fazendo alguma coisa útil. E isso eu acho que é ruim. E o tempo que a gente tem, a gente na verdade, eu acho que a gente não vem de força de trabalho, a gente vem de tempo da nossa vida para poder sobreviver, né? Que era um tempo que eu podia estar fazendo, que a gente poderia estar fazendo outras coisas, até mesmo as atividades do trabalho. Eu sou professora, eu gosto muito de dar aula, mas eu tenho uma carga de trabalho, de atividades que vão muito além da sala de aula, que eu poderia estar fazendo outras coisas, que acho que seriam até mais interessantes para a sociedade que eu tô colocada. Então, acho que a gente precisa quebrar essa ideologia dentro de nós mesmos e também mostrar essas contradições para quem está perto da gente. Achei a fala do Romário muito interessante dessa questão da gente tentar se colocar nos espaços que foi permitido, e acho que a gente precisa se colocar nos espaços da contradição, porque se a gente vem, né, com ar de querer ensinar, talvez as pessoas olhem para a gente de uma forma que a gente pensa que a gente é arrogante, mas é na contradição que a gente pega, né? Olha, tá vendo isso aqui? Essa é a situação que é esquisita, que não tem. E eu faço muito isso no meu local de trabalho com os meus alunos. Eu pego na contradição. Então, acho que é isso que eu queria fazer essa colocação. Mais uma vez, muito boa a formação de vocês. Já tô ansiosa para a próxima aí, para vocês se organizarem e fazer a próxima. A próxima o Ricardo tem que falar. Põe o Ricardo para falar, gente. Muito obrigado, camarada. Obrigado, camarada, pela participação, pelos comentários, o apontamento. E é aquele negócio, né? A materialidade, ela é implacável. Nada consegue bater a materialidade. Então, trabalhar na contradição é tiro certo. Não tem como a pessoa não entender e não compreender que o que a gente defende, que a luta que a gente atua, a forma de enxergar o mundo que a gente tem, ela é a única saída possível, né? Não há outra solução a não ser o socialismo. Então, muito bem apontado. Camarada Daça, levantou a mão aqui. Pode falar, camarada. Tá. Na verdade, é só mais para complementar o que a Michelle acabou de dizer, que eu acho que todo mundo já percebeu, pelo menos nós percebemos isso, e os professores aí são melhores assim para falar, porque são eles que começam na educação das crianças, né, desde cedo, assim. Então, o que a gente percebe muito, e é de muitos anos, e eu comecei a perceber isso, que é do capitalismo, essa questão de você ser obrigado a ser melhor em tudo. No seu trabalho, na escola. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, que eu era considerada a melhor aluna da sala, e por ser a melhor aluna da sala, eu ganhei um presente da professora, só eu e mais um. E os outros não ganharam. E isso é muito ruim, entendeu? Então, essa questão, esse trabalho que vocês fazem, que eu estou entrando agora, é muito bom para mostrar que não é isso não é verdadeiro. Você não é obrigado a saber tudo.
E eu acho que isso vai colocando tanto na nossa cabeça que você vai crescendo assim. Então, quando tem algo no meu trabalho que eu não consigo fazer, ou porque eu não tenho tempo de fazer, de tantas coisas que eu estou fazendo, e eu acabo não aprendendo uma coisa ou outra, eu me sinto mal por não saber tudo, né? Então, por mais que você goste de trabalhar, tudo isso fica colocado na nossa mente desde criança, essa questão de ser o melhor sempre. E isso está muito implicado no trabalho, porque tem questão de prêmios. Então, se você consegue bater meta, você ganha prêmio, né? O porquê que uma outra pessoa que não bate meta não pode ganhar algum prêmio? Sendo que ela também está trabalhando tanto. Às vezes o mercado não ajuda, que é sempre, né? O problema nosso maior é o mercado financeiro, essa coisa toda. Então, isso está muito implicado na nossa cabeça. Isso é muito individualismo. Eu fui percebendo mais isso daí, talvez vocês assistiram um documentário que é SOS Saúde, que mostra a saúde de vários lugares, né? Inclusive em Cuba, Inglaterra, Estados Unidos. E estava vendo lá no caso dos Estados Unidos, que eu acho que é um dos piores países que existe na face da Terra, se não for o pior, principalmente nessa questão também da individualidade. Uma pessoa de 18 anos já tem que sair da casa dos pais, porque ela é obrigada a já ter o trabalho, já tem que ter sua casa, já tem que ter seu carro, e ela fica tanto isso na sua cabeça que quando os pais precisam da ajuda dela, ela não quer ajudar. Então, é só complementando o que a Michelle falou, porque isso é muito difícil colocar na cabeça das pessoas, né? Lá no meu trabalho, tem pessoas que estão dispostas a ouvir e tem pessoas que não faz a mínima questão de ouvir. E isso é verdadeiro. Essa individualidade é muito ruim, mesmo porque a gente só evoluiu por causa do coletivo. Então, sempre foi o coletivo. Nunca foi o individualismo. Nunca existe uma pessoa que faça sozinha. Não existe isso. E a evolução humana é essa. E o ser humano, ele é coletivo naturalmente, né? E o capitalismo coloca muito essa individualidade na nossa cabeça, isso é muito, muito ruim. Então, até algumas pessoas têm que se tratar, inclusive fazer terapia, porque fica ruim, né? Vamos dizer que se sente um lixo. Muito bem colocado, camarada Daça. Obrigado pelos comentários também, concordo plenamente com tudo que você contou. Eu já ia chamar você, viu, Ricardo? Até para seguir a orientação da camarada Michelle aqui para o Ricardo falar um pouco. O camarada Ricardo levantou a mão. O espaço está livre, camarada, pode falar. O Pedro está me sabotando aqui, ele foi bater palminha para a Daça, porque todo mundo se amarrou no comentário aqui que você fez, camarada Daça. Muito boa a sua fala. Camarada Ricardo só comendo. Camarada Ricardo tomando um cafezinho e comendo seu teu. Eu vi ele várias vezes. Foi metaforado. Eu quero lanche, eu quero esse lanche aí, camaradas. Tem que entrar para o C, pô. Aqui tem lanchinho, pô, tô prestigiando, poxa. Aqui a gente está sendo tão bem recebido, um lanchinho, um cafezinho, pô, alguém tem que comer, né? Para não fazer desfeito. Mas, na verdade, eu não levantei a mão, não, o camarada André. Foi um equívoco aqui do Pedro. Ele foi bater palminha e acabou levantando a mão. Eu queria dizer que eu estou bastante feliz com essa nossa formação. A gente passou um hiato bem grande, acabando não conseguindo interagir muito bem com vocês, que estão nessa parte do recrutamento. E o grupo, por enquanto, ainda não está... O pessoal não tem comentado muito, né, no nosso grupo, a gente não tem promovido nenhum debate. Eu acho que esse é o espaço que a gente está tendo agora. Hoje, a gente vai ter outras oportunidades, mas eu quero dar o espaço aí para que outros camaradas que estão assistindo, aqueles que quiseram se manifestar no chat, eu acho bacana quem puder abrir a câmera, falar, explicar um pouco mais o que quis dizer com o seu comentário, fazer um comentário a mais. Vou deixar o espaço para os outros camaradas. Um abraço, parabéns aí. Valeu, camarada. Isso que ele não comentou da nossa última reunião da mesa de queijos, né? Que a gente teve. Sensacional. Sensacional. A gente chegou lá... Vou entrar na UC, cara. Achando que ia ser uma reunião... Ô, Felipe, me recruta aí, Felipe. Teve até mesa de queijos, Michele. Eu vi uma mensagem interessante agora do camarada Nicolas. Nicolas, a tua mensagem ela não foi inteira, eu acho, porque ela deve ter um limite de caracteres aqui, né, por texto.
Você gostaria de abrir o microfone para colocar o seu apontamento, camarada? O que você acha? É que assim, eu tô passando um probleminha aqui, porque eu tenho que falar no celular e ver no computador. Então eu acho que assim, eu consegui falar, não vou conseguir ouvir o que você está falando. Mas aí o que eu fiz aí foi só uma observação sobre o que eu tenho visto no trabalho, né? Eu sou servidor público, então eu vejo alguns problemas que acontecem no dia a dia, né? E assim, a gente tem um certo apoio do sindicato em alguns aspectos, mas eu acho que o jogo que está estabelecido ali de interesses, né, não permite que esses ganhos se estendam para pessoas que, por exemplo, passaram no concurso e não foram chamadas porque pessoas estão sendo contratadas com CLT por período, por período de 6 meses. Né? Então, você vê, obviamente, né, a necessidade de contratação, a necessidade de investimento em infraestrutura, em vários problemas que a gente tem, né? Isso só na onde eu trabalho, que é uma das áreas, né, que a prefeitura é responsável, que é a área da educação pública, rede, né, de creches aqui. Então, assim, aí eu queria saber se de repente alguém conhece, alguém lá por dentro do sindicato, já está trabalhando nesse sentido, né? E fazer esse apontamento, né, para deixar também uma informação para os camaradas. Aí outra informação que cortou, desculpa, foi algumas informações que são, acho que todo mundo já deve estar sabendo, são notícias aí recentes de envolvimento do prefeito, por exemplo, na lavagem de dinheiro de mais de 10 milhões de reais na compra do novo prédio da Segur, né? Isso está sendo investigado pela polícia, né? Saiu no portal Porquê, que é digamos assim, eu não sei se de repente é uma fonte que a gente possa confiar, mas na minha opinião eles até hoje não distorceram nenhuma informação, é contundente, bem verossímil, que está ali, e depois se quiserem conferir, né? Portal Porquê. E outra informação recente também é a questão ali do corte das verbas da secretaria que é responsável por prever e evitar tragédias urbanas, né? Então, no ano passado era mais de 100 mil reais a verba e hoje, né, a verba deles é pouco mais de 10 mil reais. Então, é mais de 100 mil reais embolsado e sabe-se lá por quem, né? Então é isso, né? Fazer esses apontamentos. Eu cheguei um pouco tarde, então desculpa não poder apreciar a fala dos demais camaradas aí. Eu gostei muito da apresentação. Sobre a ocupação da Andara, eu queria deixar a minha vontade, gente, de participar de uma forma e quando for possível, sempre mandar aqui pra gente alguma coisa. Eu tenho aqui um fogão que eu tô querendo doar, eu vou deixar ele bem perfeitinho aqui, se alguém tiver um carro para vir buscar, para de repente, né, ajudar ali a comunidade, tá aqui o fogão, né, já tá, é da comunidade mesmo, esse fogão. E é isso mesmo, no mais, agradecer a todo mundo, me colocar à disposição, vamos participar e vamos fazer o que nós pudermos fazer aí para contribuir para o avanço da nossa luta, que é contra tudo que, contra as amarras, contra a exploração, né? E é isso. Beleza, muito obrigado. Obrigado, camarada. Obrigado pelo apontamento. A gente vai conversar com você sobre a questão das doações depois com relação ao Dandara, tá? Mas obrigado pelo apontamento. Deixa eu perguntar pro camarada Luiz. Luiz, você consegue analisar essa questão sindical que o camarada Nicolas estava falando aqui no espaço dele? Boa tarde, camarada. Eu me ausentei um pouco no início da fala, mas se o camarada Nicolas quiser me procurar ali no privado, para a gente conversar melhor, eu posso estar averiguando isso daí sim, para me apropriar um pouquinho mais. No que eu puder ajudar, vamos aí. Pode ser, camarada? Pode ser? Eu chamo você no privado lá, pode ser? Daqui a pouco, encerrando a live, eu dou um toque lá e a gente conversa.
beleza? Valeu. O camarada Luiz ele tem sido uma aquisição muito ativa na militância com relação à questão sindical, camarada Nicolas. Então, você chegou num bom momento, assim, tá falando com a pessoa certa, talvez, para te dar um norte com relação a esse assunto, tá? Deixa eu aproveitar aqui. Você quer falar alguma coisa mais, camarada? Tá espaço liberado aqui para você. Não, perfeito. Só queria falar que eu fico no aguardo, porque eu não consigo falar e ouvir sim. vocês. Beleza. A camarada Aline, ela disse que ela está no trabalho, mas ela gostaria de apontar aqui por texto mesmo, que, pegando o gancho que foi dado, ela gostaria de dizer que ela sente falta de mais debates, interações no grupo do WhatsApp. E que poderíamos promover essa interação de alguma forma, criando mais vínculos, né? A intenção da formação aqui, camarada, é também justamente dar um passo adiante agora, né? Com relação à nossa interação, com relação às nossas conversas, que a gente já tem começado desde algum tempo, né? Vocês já estão num processo bastante avançado durante o recrutamento de vocês e acredito que nos próximos dias ou semanas aí vocês vão estar cada vez mais interagindo com a gente e batalhando no mesmo fronte de guerra, né? Então, essa interação tende a aumentar, os debates vão estar mais presentes e essa é só a primeira formação do ano. A gente tem um cronograma bastante legal para o ano todo ainda de atividades, formações, discussões, debates e com certeza, concordo com tudo que você disse aqui, mas esteja tranquila que isso está tudo encaminhado já para que a gente estreite ainda mais esses laços e vocês já estejam como integrantes da UC com a gente quanto antes, tá bom? Camarada Michele, pode falar, espaço liberado. Só queria colocar para lembrá-los que a gente está com ações em conjunto, Minervino, Ana e LC para ocupação. Então, os recrutandos aí, de repente, a gente também pode incluí-los nessas atividades. Vocês, né, vão julgar o que é melhor como fazer, mas a gente está com atividades em conjunto. Perfeito, camarada. Perfeito. Camaradas, alguém tem mais alguma questão, algum apontamento para fazer? Fiquem à vontade, tá? A gente tem ainda mais alguns minutos para essa roda de conversa se estender um pouquinho. Se alguém tiver mais alguma questão, é só falar aqui, tá bom? Vocês querem falar alguma coisa, camaradas? A câmera do Ricardo tá ligada, mas o microfone não. Vocês querem falar alguma coisa? Tudo beleza? Bom, beleza. Camaradas, deixa eu ver aqui. Matheus Dourado. Matheus, se tem algum apontamento, o espaço está liberado para você falar, tá bom? Salve geral. Tudo bem com vocês, gente? Bom, na real, seria mais uma dúvida que eu queria compartilhar. Na verdade, é uma reflexão que eu tenho tido ultimamente. Eu vejo que muitas das vezes a gente trabalha nossas reflexões dentro de um campo muito abstrato, né? Eu acho que a formação de hoje ela ficou bem clara, né, nesse aspecto, onde a gente observa a materialidade a partir de uma abstração. Nem sempre é possível a gente conseguir trabalhar apenas a contradição para conseguir falar sobre as nossas questões, né? E muitas das vezes a gente não consegue se apropriar de alguns discursos, né, se apropriar no sentido de fazer parte dessas discussões, quando a gente vai trabalhar de questões concretas dos problemas das políticas públicas no território, né, como um todo. Para além também da questão de muitas das vezes a gente colocarem a gente, obviamente eu sei que não é dessa forma, né, mas colocarem a gente na contradição, no sentido de a gente é o defensor do Estado, né, como se do Estado da forma como ele é hoje. Eu queria tentar compartilhar, né, essa angústia, essa reflexão com vocês, de como que a gente pode trazer esses debates de forma menos abstrata, para além das contradições, né? Porque muitas das vezes a forma da ideologia liberal ela abarca essa questão da contradição como sendo algo comum, algo natural de se acontecer.
Então, como trabalhar para além da abstração e da contradição as nossas pautas. Valeu, é nóis. Obrigado, camarada. Acho que essa é uma pergunta boa para os nossos professores da UC aqui. Vocês querem dar uma palavrinha, camaradas? O espaço está liberado também. Para quem quiser mais também pontuar alguma coisa. Eu vou tentar chegar a uma resposta aqui que a gente possa falar. Eu acho que existe, de fato, uma certa dificuldade de trazer esse debate de forma não abstrata, não no sentido de você trabalhar no campo das ideias, mas conseguir conectar isso com uma realidade que a pessoa compreenda. E eu acho que é parte do nosso trabalho, como uma corrente que está querendo se conectar e conquistar os corações, ter esse cuidado e essa análise de com quem você está falando, para que você consiga se conectar e trazer uma informação ou abrir o espaço para o debate ali com aquela pessoa. Eu tenho a impressão, eu acho que os camaradas também podem falar, que uma das melhores formas é, quando você for abrir esse debate, deixar a pessoa trazer o debate até você e não você levar o debate até ela. Porque ela mesma, e aí eu acho um pouco difícil essa questão da contradição, ela mesma vai levar você a encontrar junto com ela a contradição que ela vê na própria vida dela. E é a partir dali que você consegue trabalhar. Então, ao meu ver, tá, respondendo essa pergunta, e para mim particularmente seria a melhor forma como dialogar sobre isso da forma menos abstrata, deixar a pessoa te levar nesse caminho, né, das questões que ela tem, de como ela verifica o mundo, para a partir dali sim a gente conseguir chegar, encontrar, ter esse tato social de encontrar o campo onde a gente pode conversar melhor e trazer melhor. Eu vejo uma certa dificuldade, particularmente dessa fuga da contradição, porque elas estão aí e é isso que puxa a gente pelo pé, é isso que pega a gente e é isso que pega a maioria das pessoas, que elas vão acabar falando com a gente. Embora esteja há pouco tempo, eu tenho já sentido muito isso, por exemplo, fazendo os trabalhos no Dandara. Quando a gente abre espaço para diálogo, as pessoas acabam vindo até você e querendo contar e querendo falar as coisas, e elas mesmas te dão as ferramentas para que a gente consiga estabelecer essa conexão da forma menos abstrata possível, porque sobre o que a gente vai falar ali é a realidade que a incomoda e a realidade que ela vive. Eu tenho essa percepção. Não sei se algum camarada quer... também não sei se você, Matheus, quer colocar, se ficou claro também, se eu entendi claramente a tua pergunta. Não, perfeito. Acho que é um caminho interessante da gente trabalhar, né? Essa perspectiva de tentar ser menos palestra, né? Deixar os próximos também passarem aí as suas angústias. A minha pergunta ela vai mais que atualmente eu estou num ambiente ultraliberal até, eu diria. Eu também sou professor, né? E pela primeira vez eu estou vivendo a realidade da escola particular. E muitas das vezes, conversando com colegas da profissão, a gente se depara com essa ideologia liberal, tentando colocar as contradições como necessárias, existentes para a própria melhora do processo liberal, né? Acho que talvez sejam aqueles mais keynesianos dentro dessa perspectiva. Então, trabalhar só na contradição o diálogo só pela contradição é um pouco complicado ali nesse ponto. Então, tentar... por isso que eu queria saber de mais formas ali, né, de como dialogar. Mas eu acho que essa reflexão, uma reflexão importante da gente tentar pensar sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a resposta. Até também para outros ambientes, né, agora menos elitizados, assim, nesse sentido. Às vezes as pessoas vão questionar a gente, por exemplo, tô nem aí dentro do que você está falando, o que me importa é ter o médico no posto,
tô nem aí dentro do que você está falando. O que me importa é a gente ter um melhor funcionamento das políticas públicas já existentes, né? É mais dentro desse sentido. Mas agradeço de qualquer forma, é nóis. É o Romário aqui, eu só queria contribuir um pouco. O camarada Matheus também falou que